Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro. Estou aqui mais uma vez para um novo aulão, dessa vez o de número 5, sobre o tema liderança, dentro da disciplina Noções de Administração Pública. Um aulão extremamente importante, vamos revisar aqui os principais tópicos deste assunto liderança. Antes de começar a aula, me dá 10 segundos aí, só para relembrar que temos o nosso curso completo, tá? Para o cargo de assistente de trânsito por apenas R$ 297. Já temos mais de 300 alunos com esse curso completo, você não pode ficar de fora. Nele tem videoaula de teoria, de exercício, tem 2 simulados e com correção em vídeo e a nossa mega revisão de véspera online, tá? Nós estamos planejando fazer aí em São Luís uma revisão de véspera presencial. Mas essa aqui online é importante que você venha comprar, que você venha ter, independente se você vai ou não para presencial, que são outras questões. São mais de 11 horas, são cerca de 11 horas de videoaula, tá bom? Tem também o pacote com R$ 38. Tem também simulados de revisão por R$ 84. O ideal mesmo é o curso completo. Mas vamos lá que concurseiro não pode perder tempo. Liderança. Liderança é um tema muito importante, é o tema campeão de estudos, tá? Dentro da área de administração. É o tema que tem mais estudos na história da administração. Liderança é importante você saber, primeiro, para começar a conversa, 2 aspectos, 2 coisas. Uma, que liderança é um fenômeno social. O que quer dizer ser um fenômeno social? Quer dizer, pessoal, que é um fenômeno que acontece em sociedade. Ou seja, não acontece de forma individual. Eu não tenho como falar em liderança de um homem só. Eu sou líder do meu caminho, eu sou líder de mim mesmo. Não faz sentido, pelo menos aqui para a administração. Liderança só acontece em grupos, ou seja, pelo menos tem que ter 2 pessoas. Então é um fenômeno tipicamente social, tá? Referente à capacidade do indivíduo para influenciar os outros. A outra palavra-chave é a palavra influência. A ideia de liderança é influenciar o comportamento do outro para que o outro possa agir. Liderança é diferente de direção. Se você já estudou as funções administrativas, você sabe que tem o planejamento, a organização, a direção, que é o caso, e o controle. Só que direção, dirigir, é diferente de liderar. Direção é você interpretar os planos para os outros para que eles possam desempenhá-lo bem, tá? É você orientar. Liderança não, é você influenciar. E esse processo de influência, ele acontece através da comunicação, que também é um fenômeno social. Não há que se falar em comunicação de uma pessoa só. Você tem que se comunicar com alguém, tá bom? Liderança é diferente de direção. O que não quer dizer que dentro do conceito de liderança esteja proibido falar em direção. Não, tem que ter cuidado, tá? Mas liderança é diferente de direção. Se ele falar em interpretar os planos para os outros para que possam desempenhá-lo bem, isso é o conceito clássico de direção. Liderança é influência. Liderança é um fenômeno social, tá bom? No começo, o estudo da liderança, pessoal, evoluiu muito. Hoje, você que é concurseiro, sabe que tem aqueles famosos 3 estilos de liderança: autocrático, democrático e liberal. Daqui a pouco eu vou falar deles. Mas eu quero que vocês saibam que, anteriormente a isso, temos outros estudos que caem em prova. Estilos de liderança, olha aqui, olha. Tirania, autocracia, democracia, demagogia. São estilos de liderança. O professor lá não tinha ouvido falar. Puxa, pois é, e às vezes você confunde. Muita gente confunde autocracia, liderança autocrática, com liderança tirana. Não é a mesma coisa. A autocracia é a liderança orientada para a tarefa. A autocracia é a centralização de poder na decisão do chefe. Eu sou um chefe autocrático, eu sou um chefe centralizador. Eu tomo todas as decisões. Eu determino o que os meus subordinados vão fazer, a forma de fazer, quando fazer, por que fazer. Eu tenho esse direito. Eu faço. Outros chefes são democráticos. Embora seja dele a prerrogativa, ele divide
com os seus subordinados. Ou seja, a liderança orientada para as pessoas é quando há uma divisão dos poderes de decisão entre o chefe e o grupo. Então, o estilo de liderança tem a ver, pessoal, com a forma como a decisão é tomada. Se o chefe toma a decisão sozinho, ele é um líder autocrático. Se ele divide a tomada de decisão com o seu grupo, ele é um chefe democrático. Professor, e o chefe liberal? Calma, nessa época da história aqui, não se falava em liderança liberal. Se falava em tirania. O que seria tirania? Tirania é quando você abusa da autoridade, você age com excesso de poder. Não tem nada a ver com autocracia, tá bom? A autocracia é centralização do poder na mão do chefe. Tirania é abuso de autoridade, excesso de poder. E demagogia? O que seria um líder demagogo? É um líder que busca popularidade com os liderados. Ele mente, ele fala o que o liderado quer ouvir, assim como os políticos fazem em época de eleição. E é bem verdade que aí eu vou concluir uma coisa. Com o tempo, se percebeu que quando se foi restringir o estudo da liderança às organizações, às empresas principalmente, a gente ignorou a tirania e a demagogia e passou a trabalhar apenas com dois comportamentos de liderança, a autocracia e a democracia. A demagogia e a tirania ficou mais sendo utilizado, pessoal, quando se refere a governos, a Estado, tá bom? Então, autocracia, liderança orientada para a tarefa, centralização do poder de decisão no chefe. Democracia, liderança orientada para as pessoas, divisão dos poderes de decisão entre chefe e grupo, tá bom? E aí surge a ideia de liderança bidimensional. Vou fazer uma leitura aqui para chegar na liderança bidimensional. No começo se achava que ou você era 100% autocrático ou 100% democrático. Não tinha como você mexer nisso. Era uma reta, polos opostos de uma reta. Com o tempo percebeu-se que, na verdade, era uma região de um plano. Vamos fazer a leitura e vamos entender melhor. Estilos de liderança. Uma ideia bastante divulgada, disseminada sobre os estilos de liderança coloca dois comportamentos, a autocracia e democracia, como pontos opostos de uma escala. À medida que o estudo da liderança evoluiu, esses dois comportamentos passaram a ser caracterizados de forma diferente da tradicional. Criaram-se outros nomes. Liderança orientada para a tarefa, que é a autocracia, e liderança orientada para as pessoas, que é a democracia, para designar os dois estilos básicos. Cada estilo engloba diferentes comportamentos que podem ser eficazes ou ineficazes, dependendo da situação. Você não pode sair afirmando por aí que é melhor democracia do que autocracia. Não é isso. A ideia é que existe, dependendo das circunstâncias, da situação, do grupo, da educação, do conhecimento, do treinamento do grupo, o chefe, o líder, deve utilizar um modo, uma forma, um estilo diferente de liderança. Ora ele precisa ser autocrático, ora precisa ser democrático. Está aqui a liderança bidimensional, que olha só, vamos já ver um gráfico, onde nós temos a liderança orientada para as pessoas, tá? Que é a democracia, a liderança orientada para a tarefa, que é a autocracia, e dando origem a muitos estilos de liderança, e não só dois, tá bom? Então, olha, liderança bidimensional. A liderança orientada para a tarefa, autocracia, e a liderança orientada para as pessoas, democracia, a princípio foram considerados estilos de liderança em oposição, mutuamente excludentes. Então, pessoal da matemática aí, ou é um ou é o outro, não tem interseção. Assim como se pensava a respeito de autocracia e democracia como ideias em conflito. Só que à medida que a pesquisa sobre liderança avançou, verificou-se que a tarefa e as pessoas não são polos opostos de uma mesma dimensão, mas limites do mesmo território, da mesma região. Essa é a visão bidimensional. Essa é a visão bidimensional da liderança, segundo a qual o líder pode combinar os dois estilos em seu comportamento ou enfatizá-los simultaneamente. Eu posso ser muito democrático, pouco autocrático, o contrário, pouco de um, pouco do outro. Eu posso fazer uma dosagem. No mínimo, formam-se 4 estilos de liderança.
na verdade, são infinitos. Eu posso ser um pouco desse, muito desse, um pouquinho mais desse, um pouquinho menos daquele, muito de um, muito do outro. Eu posso dar muita ênfase nas pessoas e pouca ênfase nas tarefas. Posso dar pouca ênfase nas pessoas e pouca ênfase nas tarefas. E assim vai, pessoal, uma combinação. Eu quero que vocês compreendam, fixem, que no começo eram apenas dois comportamentos de liderança: autocracia, democracia. Daí depois surge a combinação dos dois, formando a liderança bidimensional, tá bom? Essa é a ideia. Bem, aí sim vamos ver aquilo, relembrar aquilo que todo mundo está acostumado a ver nos cursinhos por aí, que são os estilos de liderança que usamos muito hoje, tá? Os 3 estilos. É importante você saber que esses estilos de liderança são relativos à forma de tomada de decisão. Se o chefe toma a decisão sozinho, é uma coisa. Se ele toma a decisão em conjunto com o grupo, é uma segunda situação. E se ele permite que o grupo tome a decisão sozinho, sem a presença dele, é um terceiro tipo de liderança. Então, não confunde as coisas. Estilos de liderança têm relação apenas com isso, tá? Como a decisão é tomada. Só o chefe junto com os subordinados ou só os subordinados, tá bom? Vamos lá. Estilos de liderança. Refere-se àquilo que o líder faz, ao seu estilo de comportamento para liderar. Na literatura especializada, encontramos 3 estilos: autocrática, tá? Liderança autocrática, liderança democrática e liberal, também conhecida como laissez-faire ou abdicrática. Tem uma prova bem recente da banca Instituto AOCP que você encontra esse nome, abdicrática. Então é importante, tá, você ter em mente, tá, que também a autocrática, democrática e abdicrática. A abdicrática seria uma liderança liberal. Vamos ver aqui a diferença deles. Antes, reforço que não existe um estilo melhor que o outro. O que existe é situações que pedem mais um estilo ou outro. Trouxe aqui um quadro, pessoal. Na verdade, a aula praticamente vai acabar aqui. Depois tem um exercício que a gente vai ver aqui a diferença entre a liderança autocrática, democrática e liberal. Isso aqui é do livro do professor Hidalberto Chavenato, é o livro mais utilizado em banca de concurso. Bem, a liderança autocrática não tem mistério, você não tem o que errar. A liderança autocrática é aquela que o líder toma as decisões sozinho. Ele é centralizador, então não tem mistério. Apenas o líder decide e fixa as diretrizes sem qualquer participação do grupo. O líder determina providências para a execução das tarefas. Ele determina uma por vez. Faça isso, volta aqui. Terminou? Agora vou olhar. Agora faça isso, volte aqui, vou olhar. Entendeu? Uma por vez, na medida em que são necessárias e de modo imprevisível para o grupo. Não tem um roteiro pré-definido. Cada vez ele toma uma decisão diferente, tá bom? O líder determina qual a tarefa que cada um deverá executar e qual seu companheiro de trabalho. Ele define tudo. O líder, ele avalia o grupo, avalia os membros. E nessa avaliação ele é pessoal e dominador, tanto nos elogios como nas críticas ao trabalho de cada um. Então aqui, pessoal, a liderança autocrática não tem mistério, você não tem como confundir. O que normalmente o pessoal confunde é a liderança democrática com a liderança liberal, tá? Por quê? Porque na liderança democrática, as decisões são tomadas pelo grupo, mas em conjunto com o líder. E na liderança liberal, as decisões são tomadas pelo grupo, sem a presença do líder. A participação do líder é mínima na liderança liberal, tá bom? Então vamos lá. Liderança democrática. As diretrizes são debatidas. Se tem debate é porque tem participação dos dois lados, líder e liderados. As diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, que é estimulado e assistido pelo líder. Veja que o líder está presente, hein? O próprio grupo esboça providências e técnicas para atingir o alvo, com o aconselhamento técnico do líder. As tarefas ganham novos contornos com os debates. Vejam que o líder está presente na discussão, no debate. Já a divisão das tarefas fica a critério do grupo e cada membro tem liberdade de escolher seus próprios colegas. Ele não disse aqui, mas ficou implícito que é com a presença do líder. Tá? É diferente.
aí eu tô aqui, eu sou o líder, aí o meu amigo ali fala, eu vou trabalhar com o João. Não, cara, com o João não vai dar certo, vocês mais batem papo, né, pessoal? Bora votar aqui. Não dá certo eles dois. Pronto, mas é o grupo que decide, é o grupo, mas com a assistência do líder, tá? Então a divisão de tarefas e a escolha dos membros é feita pelo próprio grupo. O líder procura ser um membro normal do grupo, é objetivo e estimula com fatos, elogios e críticas. Ele tende a não se sobressair como chefe. Já na liderança liberal é diferente. O chefe, o líder, ele sai fora, tá? Olha, liderança liberal, total liberdade para a tomada de decisões grupais. Total liberdade, liberal, para decisões grupais ou individuais, com participação mínima do líder, mínima. Agora, olha só como é quase igual aqui. A participação do líder no debate é limitada, apresentando apenas alternativas ao grupo, esclarecendo que poderia fornecer informações desde que solicitada. Tanto a divisão das tarefas quanto a escolha dos colegas ficam por conta do grupo. Olha só a observação aqui, ó. Olha só, a divisão das tarefas fica a critério do grupo e cada membro tem liberdade de escolher seus próprios colegas. Esse foi o texto da democrática. Olha a liberal. Tanto a divisão das tarefas quanto a escolha dos colegas fica por conta do grupo. Pessoal, a mesma coisa. Mas olha aqui a observação. Com absoluta falta de participação do líder. Aqui, os companheiros lá, o grupo, escolhe seus companheiros, as tarefas, sozinhos, sem a participação do líder. Essa é a diferença. E por último, a liderança liberal, o líder não faz nenhuma tentativa de avaliar o curso das coisas. Ele não avalia o grupo. Se ele não está muito presente, ele não avalia. Faz apenas comentários quando perguntado. Então, a principal diferença entre democrático e liberal é que para ser liberal tem que dizer que é sem a participação do líder. Então, vamos agora fazer algumas questões para fechar esse nosso aulão aí, que é um tema fechadinho, é um aulão curto, mas de muita informação, de muita importância, tá bom? Então, só relembrando, único curso com 2 simulados de revisão de véspera online, Loja do Concurseiro. Olha o nosso mascote aqui, todo bonitinho, tá? E vamos lá. Primeira questão. Essa primeira questão aqui é do Instituto AOCP. Diz assim: assinale a alternativa que apresenta o conceito de liderança no contexto da administração. Ele quer o conceito de liderança. Quais são as palavras-chave? Conceito de liderança. Ele é um fenômeno social ou um processo social. E ele tem a ver com a capacidade de influenciar os outros, tá bom? Então, liderança, olha só a letra A. Processo social de dirigir e influenciar o comportamento dos membros da organização, levando-os à realização de determinados objetivos. Pessoal, acabou a questão, é essa. Ah, professor, mas tem a palavra dirigir, não tem problema nenhum. Ele não pode fazer o trabalho do outro, mas ele dá a direção. Um pastor de uma igreja, um padre, um papa, um líder, ele influencia as pessoas. Ele não vai lá e faz, mas ele dá o caminho. Se ele dá a direção, dá o caminho, ele dá a direção. Então ele dirige. E dirigir e influenciar o comportamento dos membros da equipe, levando-os a realizar determinados objetivos. Esse é sim o conceito de liderança. As outras estão erradas, olha. Processo social de participar do comportamento dos outros. Não é participar, é influenciar. Aí, olha, processo social, processo administrativo, processo diretivo, processo administrativo. Não, é um processo social. Processo administrativo é planejamento, organização, direção e controle. Aí seria a direção. Então, a nossa letra A na primeira questão. Palavra-chave, processo social. Outra, influência. Tá bom? Sempre procura isso aí. Outra questão muito fácil do Instituto AOCP. A liderança se apresenta como um fenômeno que pode ser compreendido como sendo um fenômeno econômico. Será que a liderança é um fenômeno econômico? Será que é um fenômeno tecnológico, político, cultural? Ou é um fenômeno social que ocorre exclusivamente em grupos sociais? Social, que ocorre exclusivamente em grupos sociais. Se a questão dissesse exclusivamente em grupos sociais e organizações, também estaria certo. Depende do autor para o outro, tá? Não se preocupem com isso. Ambas já foram objeto de prova do Instituto AOCP.
fenômeno social ocorre exclusivamente em grupos sociais. Ou então, fenômeno social ocorre exclusivamente em grupos sociais e organizações. Não vem ao caso aqui a gente ficar debatendo. Uma outra questão, olha, do Instituto AOCP. Liderança é o processo de conduzir as ações ou de influenciar o comportamento e a mentalidade de outras pessoas. No que se refere aos estilos de liderança, assinale a alternativa correta. Essa é muito boba, né, de 2015. Ele quer saber quais, depois que você olha para as alternativas, ele quer saber os estilos de liderança. Autocrática, burocrática, não. Afetiva, não. Autocrática, monárquica, não. Autocrática, liberal, burocrática, não. Autocrática, liberal e democrática. Ah, professor, não tem que ser na ordem? Que ordem? Ordem de quê? Tem nada de ordem. Ele perguntou os estilos de liderança. Autocrática, liberal e democrática. A ordem aqui é o de menos. Os outros todos têm algum erro. Por último, temos uma questão do Instituto AOCP que pede para relacionar uma coluna com a outra. Na primeira coluna estão os estilos de liderança e na segunda estão características. Então vamos lá, bora dar uma olhadinha. Tá aqui, ó. Olha como é fácil. 1, liderança autocrática, 2, liderança democrática, 3, liberal. Ele põe as frases para você marcar. Pessoal, qual é a mais fácil? Qual é a única que diferencia das outras? Autocrática. A autocrática, ela é diferentona da democrática e liberal. Então, procura começar por ela. Tipo assim, ó. A divisão das tarefas fica a critério do próprio grupo. Isso não é autocrático. A participação do líder no debate é limitada. Isso não é autocrático. O líder determina a tarefa que cada um deve executar. Opa, aqui é um. Se o líder é ele que determina o que cada um deve executar, então isso é autocrático. O que você vai fazer? O terceiro parênteses é o número 1. Então a letra A está fora, a letra B está fora e a letra D está fora. Só sobrou a letra C e a letra E. Aí continua. O líder, não é isso? Aí essas aqui já era. Essas aqui já era. O líder determina as providências e as técnicas para a execução das tarefas. É ele que determina. Então, também, aqui temos uma liderança autocrática. Então, o quarto parênteses é 1. Então, pronto, aqui cai fora, só pode ser a nossa letra E. Tranquilo. Só de você saber o mais diferentão dos outros, que é a autocrática, você mata a questão. Mas bora continuar agora, bora tentar resolver. Ó, a divisão das tarefas fica a critério do próprio grupo. Vai dizer, poxa, professor, mas nos dois, tanto no democrático quanto no liberal, a divisão de tarefas fica a critério do próprio grupo. Mas ele disse que é sem a presença do líder? Não disse. Então é democrático. A participação do líder no debate é limitada. Ah, se é limitada, agora é liberal. Ele participa quase nada. As diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo. Ele falou que é sem a participação do líder? Não, então aqui é democrático. O líder só comenta as atividades quando for perguntado. Ou seja, tem uma participação mínima. Então aqui é liberal. Então 2, 3, 1, ó. 2, 3, 1, 1, 2, 3. É a nossa letra E. É muito tranquilo, tá? Você vai acertar essas questões todas. Vou sair da frente aqui mais uma vez para você ter nesse quadro, tem todas as respostas aqui que você precisa. Olha, tem mais questões aqui, então vamos fazer. Mais uma do Instituto AOCP. A liderança ela é uma conquista na qual o líder é aceito pela equipe em virtude da maneira como a conduz e como se relaciona com ela. Começa a questão aqui. Assinale a alternativa que apresenta como o líder pode ser no exercício da liderança quando a situação permite que ele delegue decisões à equipe e ajude-a a implementá-las com sucesso. Pessoal, se os estilos de liderança são determinados pela forma como a decisão é tomada. Se ele toma sozinho, é autocrático. Se ele divide com o grupo, é democrático. E se ele delega, se ele repassa para o grupo, é liberal. Não podia ser vendedor nem participativo. Então era autocrático, democrático, liberal. Lembrando que liberal é abdicrático. Se ele delegou, ele repassou para outros as atribuições que eram dele.
O contrário de delegar é avocar. A vocação. A vocação é quando eu pego uma tarefa que é do meu subordinado e trago para mim, para eu me responsabilizar. Mas quando eu pego uma atribuição minha e passo para o meu subordinado, para o meu liderado, é delegação. Se eu passei para o grupo, se eu passei para a equipe, abdicrático, que é a mesma coisa que liberal. Abdicrático é a mesma coisa que liberal, tá bom? Olha, temos mais uma questão aqui para a gente fazer, também do Instituto AOCP. Estilo de liderança refere-se a combinações de habilidades e comportamentos. Assinale a alternativa que apresenta o melhor estilo de liderança para as organizações modernas. Pessoal, existe a moderna administração. Então, qual o melhor estilo de liderança? Será que é autocrático? Será que é democrático? Eu falei isso durante a aula. Pessoal, eu nem vou perder meu tempo lendo tudo. Bora ler aqui a letra E. Não existe um conjunto de comportamentos de líderes que possa ser considerado melhor, uma vez que a definição das circunstâncias é que determinarão o estilo de liderança melhor e mais apropriado. Exatamente como eu disse para vocês. Não tem. Fui buscar, inclusive, essa questão aqui de nível superior para poder reforçar para vocês que não posso afirmar de maneira genérica que tem um estilo de liderança melhor do que o outro. Olha aqui mais uma vez, nosso aulão, centenas de aprovados no concurso da Polícia Militar do Maranhão. Pode olhar os nossos posts, seja aqui no YouTube, seja no Facebook, estamos muito felizes. Claro que não dá para passar todo mundo, afinal de contas tínhamos cerca de 2.000 alunos, 1.000 vagas, mas aprovamos centenas de alunos, centenas mesmo, estão aí nas próximas fases. E agora é a vez do Detran, vamos com tudo, também a empresa maranhense de serviços hospitalares. Tá bom, pessoal? Então a gente fica por aqui, te agradeço muito, fique com Deus, até a próxima, tchau, valeu!